Boa noite. Estão vendo, né? Que não é só o Max que fica com aquela cara, né? Quando fazem esse eco. Gente, que prazer estar aqui com vocês. A gente tem seguido uma linha de raciocínio e a gente vai continuar essa linha de raciocínio hoje. Temos falado sobre falsos deuses, idolatria, e a gente vai continuar falando sobre isso. Esse assunto é muito sério, pela quantidade que a Bíblia trata ele, e eu queria passar um tempo orando antes de a gente falar mais uma vez sobre isso, porque já que é um assunto que a Bíblia faz questão de continuamente falar, significa porque a gente tem uma continuidade de dificuldade, né? Vamos dizer assim, a gente tem um coração que é contínuo para falhar em entender nesse assunto. Ou seja, a gente tem uma tendência a errar nesse aspecto. A gente tem um coração que ele é tendencioso a adorar ídolos. Essa é a grande verdade sobre o nosso coração. A Bíblia fala já em Ezequiel, acho que em Ezequiel 14:3, que mesmo na época em que existiam muitos ídolos de barro, Deus já tinha dito através do seu profeta que existiam ídolos do coração. Não só ídolos feitos por mãos humanas, mas ídolos fomentados, criados pela mente e pela imaginação e pelos sentimentos do ser humano. Por isso vamos orar esse momento, pedir a Deus misericórdia, entendimento, para que Ele fale com a gente. Porque se Ele não fala com a gente pensa que idolatria é uma coisa do outro, e não nossa. É coisas de outras religiões. É como o do hindu, que tem mais de milhões e milhões de ídolos ou de deuses, mas isso não tem nada a ver comigo. Ó Deus, precisamos ouvir a Tua voz, porque se nós nos tornamos como os ídolos, como os falsos deuses que são cegos, que são surdos, que são mudos, Senhor, que têm pés mas não andam, que têm mãos mas não conseguem pegar e agir. Isso significa, Senhor, que muitas vezes até a Tua advertência a gente não consiga ouvir. Até quando alguém fizer algo para a gente ver, a gente não vai conseguir ver, Senhor, Tua obra. E a gente se torne nulo na nossa ação como cristão, sem a ação de honrar e glorificar o Teu nome, Deus. Mas, Senhor, como o Senhor teve misericórdia dos discípulos com os quais o Senhor andou, que o Senhor chamou alguns momentos de cegos, de surdos por não entenderem, mas o Senhor não desistiu deles, Pai. Não desiste de nós, Senhor. Que como o Senhor derrubou e tirou as escamas dos olhos de Saulo, que o Senhor possa tirar nossas escamas e nos ajudar a ver quem nós somos, quem temos colocado, Pai, em prioridade no nosso coração, quem temos colocado, Senhor, acima do Senhor, quem temos buscado como fonte de alegria em nossa vida, segurança, estabilidade, Senhor, paz. Nos ajuda a entender, Deus, a Tua palavra, para que a gente não se torne nulo, mas que a gente se torne livre como Teu Filho Jesus Cristo, a quem nós queremos adorar, Deus, de todo o nosso coração, todo o nosso entendimento, todas as nossas forças, Pai, de toda a nossa alma. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Nos dá a plena alegria. Amém. Gente, hoje eu tenho um desafio para comunicar, porque existe um mal-entendido sobre esse assunto, mas a Bíblia, ela não é feita de mal-entendidos, a gente que entende errado. Estava com o meu coração meio aflito sobre o que eu queria falar para vocês essa semana,
e eu estava um pouco dividido, e eu senti de Deus que eu deveria trabalhar esse tema sobre falsos deuses, sobre idolatria, né? E para a gente falar um pouquinho ainda do que a gente falou sobre o que é conceitual, a gente só adora as melhores coisas do mundo. A gente não consegue adorar um pedaço de papel normalmente assim, porque a gente não gosta. Ah, isso aqui parece um ídolo, vou adorar esse pedaço de papel. Vou adorar um sapato sujo de chulé. Não, a gente adora as melhores coisas do mundo, a gente adora as coisas mais belas do mundo. É muito fácil você adorar aquilo que enche o seu coração de alegria, aquilo que lhe dá o verdadeiro prazer, aquilo que faz você se sentir realmente seguro, que te dá estabilidade, o que te dá paz, aquilo que faz você se sentir pleno. Então, a verdade é que a gente não adora coisas ruins, a gente adora aquilo que provavelmente vai nos satisfazer, como antigamente, que as pessoas adoravam aquilo que seria a satisfação das suas necessidades, como o povo de Israel, que trocava Deus por Baal, acreditando que Baal daria chuva, porque Deus provavelmente não daria, porque se a chuva viesse, eles seriam plenos, felizes, satisfeitos, porque a chuva traria a colheita, e a colheita era tudo que eles precisavam para ser felizes, ter, abundância para guardar nos seus celeiros. Então Baal era alguém que trazia segurança, paz, estabilidade, a verdadeira alegria no coração daquele povo. Mas a gente perdeu essa, vamos dizer assim, a distância de algumas coisas mais icônicas, como essas imagens paradas. Mas o que é idolatria? Idolatria é você deixar de adorar o Criador para adorar qualquer outra coisa que foi criada por Ele. Isso está muito claro em Romanos capítulo 1. Que qual é a loucura que nós seres humanos fizemos? Ao invés de reconhecer a grandeza de Deus, trocamos a glória do Criador por coisas criadas. Isso é tão forte que a gente começa a ser antinatural. A gente deixa de ser ser humano. O que seria natural começa a ser antinatural. Por quê? A base da idolatria é super desejar uma coisa que deveria ser apenas desejada, aproveitada, vivida. Mas quando você super deseja uma coisa comum, aquilo se torna um Deus. E começa a tomar proporções na minha vida e na sua vida, e poder de uma forma descontrolável, que você já não sabe como conter o seu desejo para aquilo, e o pior, as consequências são muito grandes. Um exemplo: Deus criou o sexo. O sexo é algo bom, porque foi criado por Deus. Mas se alguém super deseja o sexo, vai colocar ele num patamar que não é o lugar dele, e vai começar a colher tudo que como o sexo ele não pode ser Deus, ele não pode ter o poder de Deus, ele não pode satisfazer como Deus satisfaz. Logo ele vai, o quê? Ele vai deixar você triste e angustiado, como o ídolo faz, e vai trazer as consequências que o ídolo traz. Que ele não vai trazer a plena satisfação, a segurança e a estabilidade que você precisa, mas provavelmente vai tornar você uma pessoa antinatural. Você vai deixar de ser o ser humano que poderia aproveitar daquilo de uma maneira saudável para viver de uma forma descontrolada. Você vai vivenciar aquele desejo que seria bom para amar o outro, para cuidar do outro, para ser responsável pelo outro, como Deus criou, mas na verdade agora para usurpar do outro, ou para ser usado pelo outro, ou para usar o seu corpo para ser, que poderia ser um instrumento de felicidade, mas na verdade agora para ser um instrumento de loucura, porque você já não sabe mais para que ele serve, e você pode fazer qualquer coisa fora do que seria normal. Essa palavra é estranha para a gente hoje, você sabia? O que é normal? Será que alguém consegue definir normalidade para a gente hoje? O que é normal? Mas existe normal, existe normalidade. Sentimento
Existe sentimento normal? É difícil hoje a gente falar sobre isso. Existe vida normal? É difícil falar sobre isso hoje. Tem alguém normal hoje? Dizem que não. Mas a gente está tão longe do padrão de normalidade, que é o Jesus Cristo de Nazaré, que a gente não sabe o que é uma vida normal. Então toda vez que a gente supervaloriza algo, a gente se complica. Para ficar claro, tudo pode ser um ídolo. Tudo tem sido um ídolo. Qualquer coisa pode ser um ídolo. Para ficar claro mais ainda, se você abrir em Gálatas, a gente não é o nosso texto, mas capítulo 5, você vai ver o que são obras da carne. E as obras da carne são tudo que é bom, mas colocado em um patamar de ídolo, se torna destrutivo. Você vai ver 4 categorias de coisas boas, que quando são super desejadas, se torna loucura. Falei o sexo, porque, por exemplo, você vai ver libertinagem, e você vai ver lá que vai ter outro problema que o sexo causa, que é a orgia. Por quê? Porque é uma coisa que você extrapola, e você começa a machucar as outras pessoas. Você não consegue se amar. Você vai ver, por exemplo, o álcool. O álcool é uma coisa ruim? O mesmo álcool que faz para limpar uma cirurgia, o mesmo álcool que a Bíblia fala que não tem nenhum problema, que Jesus bebeu, é o mesmo álcool que tem levado muita gente a ser uma pessoa intoxicada, em constância. Porque quando você supervaloriza algo que é bom, aquilo se torna destrutivo. E é isso que acontece com as obras da carne. Não tem nada ali que é negativo em si, mas quando é supervalorizado, se torna destrutivo. Está em Gálatas capítulo 5, se eu não me engano, a partir do versículo 22. Ou esses já são os frutos do Espírito. Então, deve ser os versículos 17 e 18. Está onde? 19? As obras da carne? Pronto. As obras da carne estão no versículo 19. Isso é o que você supervaloriza. Alguém pode ler, só para esclarecer, alguém pode ler esse texto em voz alta? A gente não é o texto da gente, mas para ficar claro, tudo pode ser um ídolo. A gente estudou isso na nossa EBD, ano passado. Uma pessoa com a voz bela, forte, por favor, lê em voz alta para que todos escutem. Muito bom, tem mais, pode ir. Ok, muito obrigado. Como é seu nome? Muito obrigado, voz muito bonita e forte. Você viu, glutonaria. Comida é coisa ruim, gente? Comida foi criada por Deus, mas quem supervaloriza a comida vira um guloso. E sabe uma coisa que a gente deixou de perceber o que é gula? Tem gente que não é guloso de muita comida, mas que é de requinte, e é um tipo de pecado. Tem gente que é extremamente requintado. Esses programas de Masterchef eu amo. Eu assisto também o de Jacan, agora que ele faz um inferno na cozinha. Como é o nome? Rapaz, eu gosto demais daquele programa. Só que tem gente que esse requinte está sendo levado para tudo hoje. As pessoas são tão requintadas, isso é um tipo de gula, que quando ela senta no culto, se o data show atrasou, dá um problema. Se alguém errou uma nota, agora aí na guitarra, no violão, ou na voz, deu um problema. Se agora eu falei alguma palavra errada aqui, errei no português, também é um problema. É tão requintado em tudo, que é um tipo de gula. Ninguém pode errar. Então isso é tudo na vida. Isso é uma supervalorização às vezes. Tudo pode ser um ídolo, gente. É uma coisa boa que se coloca num pedestal. E isso é pecado. Se entendendo isso, a gente tem que procurar entender onde é que estão os ídolos. Eles estão em todos os lugares, só é a gente procurar. Tem como trocar, Léo, depois a TV aqui para mim, botar a imagem do Data Show? Obrigado. Então o ídolo é aquilo que a gente ama, obedece e confia.
Então, já estou aumentando aí o leque, né? Não é só aquilo que a gente se sente estável, papapá, é o que a gente ama, obedece, pronto. Entendendo isso, pode se tornar algo escravizador na nossa vida. Como o Star Trump, é assim que fala? Como é? É isso aí. Que tinha que obedecer o Darth Vader, a gente não consegue deixar de obedecer ao nosso ídolo. É impressionante, a gente é voltado a fazer o que aquilo pede para a gente vive com os olhos para aquilo, a gente vive com o coração para aquilo, a gente ama, obedece, a gente vive voltado para aquilo. Então, ok, e hoje eu quero falar para vocês de uma maneira focada e rápida, que todo mundo quer ser o quê? É isso aí, gente. Desculpa. Todo mundo quer ser feliz. Quem acha que tem algum problema de ser feliz aí? Pode levantar a mão. Alguém acha que tem algum problema de ser feliz? Bárbara acha que existe problema de ser feliz. Alguém acha que a felicidade é um pecado? Existe um problema em ser feliz? A gente está numa sociedade que valoriza muito a felicidade, não é verdade? Até acima de outras coisas, né? Mas também a gente precisa entender algumas coisas, né? Afinal, a felicidade pode ser um ídolo? Também. Mas a felicidade em si é errado? Quando Deus criou Adão e Eva, eles eram tristes? Deus criou Adão e Eva para ser triste? Ou Deus criou Adão e Eva para ser feliz? A gente precisa entender as coisas aí, porque assim, parece que se você perguntasse qual é a principal característica importante de um cristão hoje, alguém pode dizer que é a abnegação. E nessa situação alguém vai dizer assim, não ser feliz, deixar o prazer de lado. Por outro lado, se você perguntar assim, qual é a principal característica de um não cristão? O que é que alguém pode dizer? Alguém que faz o quê? Já escutei muito alguém dizer assim, essa pessoa só pensa nela, só pensa na felicidade dela. Pensa na felicidade dela acima de qualquer coisa. Ué, complicado isso aí, hein? Será que ser cristão significa não ser feliz? Porque se você perguntar a muitos líderes, de alguma forma, a gente vai entender que é não ser feliz, que tem a certeza de ser cristão é abrir mão. Hoje eu estava lendo um texto, e quando eu abri e entendi, a primeira coisa que a pessoa falou foi abnegação. Poxa. Só que eu tenho lido uma coisa que eu li, na verdade, há 3 anos atrás, ou até 4 anos atrás, que foi como um bálsamo para a minha vida. Essa palavra é cristã, bálsamo, né, gente? Eu não sei nem o que é isso. Bálsamo Benguê é a única coisa que eu conheço, né? Mas foi como um danoninho para mim, sabe? Aquele gostoso, aquela coisa boa, né? Leite condensado. Quando eu li aquilo, caramba, que coisa, isso faz muito sentido. Quem disse que tem problema ser feliz? Qual é o problema de ser feliz? Na verdade, ser feliz faz parte da natureza humana. Tem tudo a ver com o ser humano. Deus criou a gente para ser feliz. Blaise Pascal falou o seguinte: todas as pessoas buscam a felicidade, não há exceção para isso. Sejam quais forem os meios diferentes, desculpem que está muito pequeno ali, os meios diferentes que empreguem, todos objetivam esse alvo. A razão de alguns irem à guerra e de outros evitarem é o mesmo desejo. Em ambos, vistem perspectivas diferentes. A vontade nunca dará o último passo em outra direção. Esse é o motivo de cada ação de todo ser humano, mesmo dos que se enforcam. Olha que coisa, veja só a reflexão dele, que coisa interessante. Foi esse mesmo, né? É autor muito conhecido, matemático na verdade, que fala sobre felicidade, que todos devem conhecer essa frase dele, sobre alegria, sobre felicidade, mas também deve conhecer essa mesma frase aí, que alguns também falam sobre, que também, acho que é de Tolstói que falam, né? Tolstói, que ele é um russo,
É isso mesmo? São muito ruins de referência, viu, gente? Nós temos um vazio infinito do tamanho de Deus. Sabe qual é a grande questão que eu estou querendo falar com vocês? O problema não é felicidade. O problema é onde está a sua felicidade. Onde é que ela se encontra? A grande questão entre idolatria e adoração verdadeira não é onde você colocou, aliás, não é a pessoa em si, você ser feliz, mas é onde você devotou a sua felicidade e sua alegria. Qual a fonte? E eu acho muito interessante que os autores são muito bons de escrever sobre isso. Adoramos o que nos dá prazer, gente. Isso é um fato. A gente vai adorar aquilo que dá mais prazer para a gente. A gente pode adorar um curso, algo que vai nos dar aquilo que vai dizer assim: eu vou ser tão intelectual nisso, as pessoas vão me respeitar. E se eu tiver isso, finalmente eu serei alguém. Então a convicção de que você vai ter isso e que você finalmente vai ser alguém pode se tornar o alvo da sua vida, porque você acredita que vai ter segurança, estabilidade, que você vai ser alguém finalmente na sua vida. Isso pode se tornar o alvo da sua vida, porque de alguma forma vai te dar o verdadeiro prazer. Então pode ser um prazer de futuro. Qualquer coisa pode ser um ídolo, mas normalmente é algo que a gente crê que vai nos dar o sentido de felicidade na nossa vida, o sentido de prazer. E a grande questão não é se você está sendo feliz ou se você vai ser feliz, é qual é o tamanho da sua felicidade ou da sua alegria. Qual é o tamanho dela? Para você entender muito melhor, eu quero que você reflita um pouco sobre o que Lewis escreveu. Nossos desejos, na verdade, não são demasiadamente grandes, mas demasiadamente pequenos. Somos criaturas divididas, correndo atrás de álcool, sexo e ambições, desprezando a alegria infinita que se nos oferece, como uma criança ignorante que prefere continuar fazendo bolinhos de areia numa favela, porque não consegue imaginar o que significa um convite para passar as férias na praia. Contentamo-nos com pouco. A questão não é ser feliz, a questão não é ser alegre. Existe um conceito que quem usa é John Piper, ele diz que você pode ser um hedonista cristão. O hedonismo não é um conceito pecaminoso, viver em busca do prazer. Mas se você buscar o prazer verdadeiramente cristão, isso nunca vai ser um pecado na sua vida. O problema é qual é o tamanho da sua felicidade. Porque você pode ser como essa comparação, uma criança que está brincando com um monte de lama, em um ambiente caótico, e acha que aquilo é a coisa mais incrível do mundo, porque ela nunca experimentou o que é brincar à beirinha da praia, sabendo o que é isso. Então, a gente poderia até trabalhar hoje o tema do falsos deuses, no sentido assim: tem gente que só procura a sua própria felicidade, isso é um falso Deus. Não, o falso Deus é acreditar que existem felicidades que estão acima de Deus, ou que são maiores do que Deus, ou que podem satisfazer o nosso coração tão quanto Deus, ou mais do que Deus. Esse é o maior falso ídolo que existe. Você sabia que a Bíblia está repleta de mandamento para a gente ser alegre? Porque a gente precisa entender uma coisa: não é que Deus está dizendo que eu tenho que ter prazer, então assim, eu vou fazer as coisas para ter prazer, né? Agora estou entendendo, então eu vou fazer as coisas só que me dá felicidade. Então vocês vão entender que a verdade é pecado. Fazer as coisas para Deus e não ter alegria é um mandamento. Não é que você só vai fazer o que te dá alegria, não. É que quando você vai amar um irmão, e se você está na verdade no seu coração odiando, isso é um pecado. Porque a Bíblia fala que Deus derrama a sua alegria no nosso coração. Servir a Deus é ter alegria, porque Ele é alegria. E a gente vai entender isso melhor agora. A Bíblia fala muito claramente que o que é louvar. Isso aqui foi uma coisa que
que mexeu um pouco comigo. Louvar também é um conceito bem de Lewis. É uma coisa que eu faço muito todos os dias para Deus, mas eu faço muito para minha esposa. Eu não sei como é que minha esposa não me bota para fora da casa. Não é sério, Lidiane me aguenta. Lidia, o que é que eu faço o dia todinho em casa, quando tu está em casa? O que é que eu faço? Eu canto o quê? Canto uma musiquinha ridícula para ela todo dia. E é engraçado que eu pego as músicas assim que existem e boto o Lidiane no meio. Isso aqui transforma em música para Lidy. Porque eu amo muito, eu sou apaixonado por ela. Meu coração esbanja de amor por ela. Então, se for só para contrariar, eu te amo, Lidiane. Então, assim, sempre vai descambar nela. Estou tomando banho e tal. Eu acho que às vezes ela está assim, orando, Deus, um infartinho assim, não para matar, só para passar um tempinho no hospital, não sei. Mas é uma coisa controlável, né? Eu canto que me dá alegria. Eu canto com amor para Deus. E ela é a pessoa visível que sempre está ali, canto muito para ela. Ela mesmo percebe. Sabe o que é? Sabe por que a gente louva a Deus? A gente louva porque Deus nos dá alegria, gente. Isso vai fazer muito sentido para você. Quando o Lewis se converteu, Lewis ficou chocado com os Salmos logo. Porque ele olhou os Salmos e ele ficou assim, poxa, por que Deus fica pedindo para a gente louvar Ele? Parece que Deus é meio ególatra, sabe? Será que Deus é meio assim, carente? Será que Deus tem um pouco assim, né, de solidão? E as coisas foram amadurecendo na mente dele. Ele foi entendendo o que significava louvar a Deus. Ele foi entendendo que Deus, primeiro, Deus não mente. Quando Deus fala que Ele é grandioso, Ele não está mentindo. E Ele nem está sendo orgulhoso. Ele está sendo só modesto, porque Ele é grandioso. Se Deus disser que Ele é incrível, Ele está falando na verdade uma verdade. Ele não está nem dizendo nada demais. E quando Ele fala sobre louvar, é uma coisa natural. Sabe por quê? Se você ama alguém, você sabe o que um elogio significa. Você não consegue deixar de elogiar algo que você ama. É natural. Você já viu um bebê? Coisa mais linda do mundo. Que coisa mais linda do mundo. Você não consegue, é um negócio assim meio estranho. Porque eu falei isso, feito criança, besta, eu babei agora, você viu? Você viu uma coisa, Lidiane, hoje ela botou a roupa, eu disse, você vai ficar em casa, as pessoas vão ficar olhando. Você está muito linda. Uma coisa assim, não cabe. Você fala. O louvor, mas a gente vai trocar aqui por elogio. O elogio, ele completa o seu coração. O elogio é para você, não é para a pessoa. Embora vá para a pessoa, mas não faz parte de você. E é isso que acontece. O louvor dá alegria ao seu coração. Olha que coisa interessante. Salmo 37. Que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Como a corça anseia por águas, correntes de água, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais do que mel para a minha boca. Jó 22, 25. O Todo-Poderoso será o seu ouro, será para você prata seleta. Gente, isso aqui são palavras de pessoas, no caso de Davi e de Jó, de pessoas que estão querendo falar aquilo que está saindo do coração. Elogio de gente que está querendo dizer assim, eu te amo. Eu quero completar o que é que está aqui. Nas palavras de Lewis, ele diz assim, creio que gostamos de louvar o que nos alegra, porque louvor não apenas expressa, mas completa a alegria. Ele é sua consumação pretendida. O fato mais óbvio sobre louvor, porém, seja Deus, seja qualquer coisa, estranhamente me escapara, ele tinha dito. Eu considerava um tipo de elogio, aprovação ou honra. Jamais percebera que toda alegria transborda espontaneamente em louvor.
O mundo ressoa de louvor. Apaixonados louvam suas amadas, leitores louvam seus poetas favoritos, caminhantes a paisagem, jogadores o seu jogo predileto. Creio que gostamos de louvar o que nos alegra, porque louvor não apenas expressa, mas completa a alegria. Ele é a sua consumação pretendida. Por que você adora a Deus? Por que eu adoro a Deus? Por que louvamos a Deus? Porque essa é a expressão natural de um coração alegre. Agora uma pergunta negativa. Por que estamos deixando de adorar a Deus? Por que não louvamos a Deus? Por que não temos colocado nosso coração derramado diante dEle? Qual a fonte da nossa alegria? É muito simples. Louvamos o que nos alegra, o que nos dá prazer, o que nos alegra. É uma consumação do prazer do nosso coração. E a Bíblia nos ordena: alegre-se. Isso aqui é muito forte. Alegre-se no que você faz. A Bíblia fala muito sobre esses textos. Eu quero ler para vocês aqui John Piper, que fala sobre isso. Quando a Bíblia fala que você deve se alegrar em tudo, não é que ele está dizendo assim: eu não digo que amar a Deus é bom porque traz alegria. Eu digo que Deus ordena que encontremos alegria amando a Deus. Salmo 37, versículo 4. Que a sua felicidade esteja no Senhor. Eu não digo que amar pessoas é bom porque traz alegria. Eu digo que Deus nos ordena que encontremos alegria em amar as pessoas. Romanos 12, 8. Quem exerce misericórdia, faça com alegria. A pessoa foi na casa de Rafaela pintar. Isso traz uma alegria imensa. Mas não é que eu vou na casa de Rafaela porque isso vai me dar alegria. Antes de tudo, eu tenho que ter alegria porque eu estou indo na casa de Rafaela por causa de Deus. Mas quem é que dá isso? O provedor de felicidade e alegria. Então não existe problema em ter prazer, não existe problema em ter alegria e verdadeira felicidade. O problema é não ter alegria em obedecer a Deus. A Bíblia está repleta de textos sobre isso. É uma ordenança exuberante sobre a alegria. Então é odioso você amar o próximo sem se alegrar. É odioso servir ao próximo sem se alegrar. Não é esse o padrão de Deus. Porque a adoração requer alegria. Falsas e pequenas felicidades é o contrário. E aí eu estou finalizando para você entender. Enquanto a gente já falou de coisas boas, que adorar a Deus traz alegria para a gente, o contrário vai trazer pequenas felicidades, mas vai trazer grandes problemas. Se uma pessoa ama tanto alguma coisa que não é Deus, aquilo vai trazer um prazer. Claro que vai. Tudo traz um prazer, traz uma felicidade, mas não vai ser pleno como Deus. Isso vai ser destrutivo em algum momento. Vai deixar a gente abafado, sem conseguir encontrar a real felicidade. Foi Santo Agostinho que disse: fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Não tem como. A gente não vai conseguir descansar se não for em Deus. Não tem como. Deixa eu só repetir aqui um texto que eu não falei para vocês. Olha como a Bíblia fala sobre obedecer a Deus em alegria. Sofrer com alegria, até a perda dos bens por causa de Cristo. Hebreus fala em Hebreus 10:34. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Esse é o povo que estava sendo perseguido e tinha os seus bens retirados. Eles se alegraram por causa de Cristo. Dar com alegria, 2 Coríntios 9:7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Pastores,
A Bíblia fala em 1 Pedro 5,12: pastoreiem o rebanho de Deus que está em seus cuidados, olhem por ele não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam por ganância, mas com desejo de servir, com alegria. Deus nos mandou fazer com alegria. Agora, qualquer alegria que eu ou você tiver colocando no lugar de Deus, o preço vai ser muito caro. Vou dar alguns exemplos. Pense agora uma mãe que ama tanto seu filho, ou um pai que ama tanto seus filhos, que colocou a fonte da sua alegria, o sucesso da vida deles. O que é que pode acontecer com esses pais? Pense um pouco. Eu e minha esposa temos visto um caso bem atual sobre isso. É terrível. O nível de superproteção e frustração, porque um ser humano não é Deus. Ele não consegue caber nele o nível de felicidade que a gente espera. De duas uma, ou esse filho não vai aguentar as expectativas do pai, ou esse pai e mãe vão ficar muito tristes, porque esse filho não vai conseguir responder às expectativas que ele colocou sobre ele. Todo o nosso nível de felicidade, se não for Deus, vai nos frustrar a gente. Assim como o ídolo, ele era sedento por sangue antes, ele continua sendo sedento por sangue hoje. Ele não é pleno. Ele vai custar muito caro para a gente. Se a nossa alegria for o trabalho, ou conseguir um grande estágio intelectual na nossa vida, isso vai custar para a gente o quê? Nossa saúde, família. O que é que a gente está colocando no altar desse ídolo? Pode sacrificar. Eu vou alcançar isso. Eu amo tanto você, eu sei que você vai me dar felicidade. Pode consumir isso. Eu quero você. Quantas pessoas, por causa de um namorado, esqueceram de tudo ao redor? Sacrificaram tudo, achando que a fonte da felicidade era essa pessoa, inclusive Deus. Porque Deus não era mais importante do que essa pessoa. Quantas pessoas, por causa de ideologias, razões políticas, negociaram questões bíblicas, porque acharam que essa questão vai salvar o nosso país, ou isso que é direito. Isso não é brincadeira. Mas os ídolos nos decepcionam. Sempre. Sempre. É só uma questão de tempo. Deus, Ele pode até você pensar assim, mas Deus não decepciona, Tiago. Sim, só para o nosso bem. Porque se Deus nos decepcionar, é para nos transformar naquela pessoa que era para a gente ser, imagem e semelhança dele. Ele não está decepcionando o Tiago, ele está decepcionando o Tiago que está de alguma forma com um olhar desvirtuado, ou que está com a imagem errada dele, de um ídolo que fez do próprio Deus, imaginando que Deus deveria ser uma coisa que ele não é. Então me decepcionei com um Deus falso, mas não com um Deus verdadeiro. O nosso Deus, gente, Ele é o Deus da alegria. Ele vai encher o nosso coração, Ele nos dá um mandamento de alegria. Eu não sei qual é a minha e a sua alegria. Eu sei que todos nós estamos repletos de oferendas, de ofertas, dizendo assim: venha, tenha, receba, e você vai ser feliz. Mas só Cristo enche o nosso coração. Queria convidar você a baixar sua cabeça nesse momento e orar, assim como a gente orou no último Renove, pedindo a Deus misericórdia, compaixão, porque se Deus não abrir nossos olhos, quem vai abrir? Quem tem sido a fonte de real satisfação na minha vida e na sua vida?
Deus é a nossa alegria. Hoje eu conversei com a minha esposa dizendo que ela é a pessoa hoje aqui na terra que me dá profunda alegria. Mas se Deus me tirasse ela, eu não queria perder a minha razão de viver porque ela morresse. Porque eu tenho o Senhor da minha vida, que é Jesus Cristo. Eu quero chorar, eu quero ficar angustiado, não quero que isso aconteça de maneira nenhuma, mas porque eu tenho um Deus, eu tenho motivo para viver. Da mesma forma ela, a gente se ama, tem sonhos, tem tantos planos, mas se eu for embora, que ela arranje um marido muito melhor que eu, mais bonito. A gente brinca, mas o que é que, se você perder, você podia ficar agora devastado? Ou se você não ganhar, você pode não querer mais ir para frente. Se você não conquistar, Deus é aquele que a gente pode dizer assim: eu tenho o Senhor, tenho tudo o que preciso, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, porque Deus é meu pastor, tenho tudo o que preciso. Não é que não tenho falta, mas o que me falta, mesmo assim, Ele é suficiente. Ó Deus, queremos que o Senhor seja a suficiência da nossa vida, Pai. Queremos ter profundas alegrias e felicidades com tudo que o Senhor criou, Pai, mas não queremos que elas sejam as fontes da nossa vida. São cisternas rachadas, Pai, que não têm capacidade de reter água, porque só o Senhor é a fonte de água viva, Pai. E queremos pedir socorro, Senhor, porque não queremos viver uma vida em que o Senhor não seja a alegria verdadeira do nosso coração, da nossa alma, da nossa vida. Ó Deus, abre os nossos olhos, Senhor, abre os nossos ouvidos, dá-nos atenção àquilo que temos dado tanta atenção que não é o Senhor, Deus, que temos colocado nossa esperança, colocado nosso coração, a nossa fé, Deus, a fé que deveria ser apenas do Senhor, mas temos colocado em outras coisas. Por favor, Deus, abre os nossos olhos. Queremos quebrar os nossos ídolos, Pai, falsos deuses, que dizemos que estamos Te adorando, mas mesmo assim, velados, estamos adorando, Pai. O Senhor é o único digno de louvor, Deus. O Senhor é Criador, dono das nossas vidas. E que afronta temos feito ao Senhor, Pai? Perdão. Confessamos os nossos pecados aqui, Deus, mas confessamos até das coisas que não temos consciência, Pai. E por isso estamos te pedindo socorro. Abre os nossos olhos. Seja através de amigos, seja através da Tua palavra, seja através de oração, seja através de mensagens, Deus, eu não sei. Eu sei que o Senhor é um Deus que não tem limites para falar conosco. Mas nos confronta, Senhor. Porque o Senhor é a verdadeira alegria. E não queremos ficar brincando com um barro sujo, uma lama, enquanto o Senhor é uma praia, um mar tão lindo, sem limites para a gente brincar, Deus, e se divertir. E Deus, nós não queremos fazer a Tua obra relaxadamente, Senhor. Queremos Te honrar com alegria, Pai, porque o Senhor merece que a gente faça assim as coisas sem interesse próprio, abnegação, mas encontrar nisso a alegria, Deus, porque a gente não precisa ser reconhecido. A gente é reconhecido pelo Senhor, Deus. A gente já tem um Senhor que é o nosso Pai, que nos amou, que se entregou por nós. A gente não precisa de reconhecimento. A gente não precisa, Deus, de pessoas elogiando a gente, dizendo quem nós somos, porque o Senhor nos diz que somos Teus filhos amados e queridos, Pai.
Deus, a gente não precisa, Pai, de um título para dizer que é importante, porque o Senhor deu a sua vida por nós, dizendo que a gente é tão importante para Ti. E o Senhor foi capaz de entregar toda a Tua vida para que tivéssemos a Tua vida gloriosa, Senhor. Senhor, o Senhor é tudo em nós. Enche o nosso coração da Tua vida, Senhor. A gente é importante em Ti, Pai, e não nas coisas. A gente é importante no Senhor, Deus, e não nos títulos. A gente é importante no Senhor, Pai. Nos dá a verdadeira alegria em Ti, Pai. A real felicidade em Ti. E assim a gente possa ter o verdadeiro significado de viver com os nossos amigos, cônjuges, namorados, não buscando neles a fonte da alegria, porque já temos, mas compartilhar da Tua alegria, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.